Olá, tudo bem? Meu nome é Rafael Risse, eu sou proprietário e diretor aqui da Carina Viagens Perfeitas e gostaria de apresentar para vocês, tá bom? Nossa orientação para embarque. Ela está bem completa, ela vai envolver desde viagens nacionais como internacionais, tá bom? Então, óbvio que para quem está fazendo uma viagem nacional, às vezes não vai encaixar, às vezes você não fez um aluguel de carro, mas a gente decidiu fazer uma bem completa para poder dar o maior suporte para vocês, tá bom? Então, eu gostaria de apresentando aqui essas informações que são muito importantes para vocês poderem realmente fazer o embarque correto e também sem imprevistos, tá bom? Então, aqui a gente vai ter nossa apresentação, uma introdução, né, um pouquinho sobre a importância aí desse pré-embarque, perfeito? Depois a gente vai começar em relação aos horários de chegada no aeroporto, tá? Hoje a gente orienta a 4 horas antes para viagens internacionais, 3 horas antes para viagens nacionais. Louco, Rafa, mas tudo isso? Sim, tudo isso. Por quê? As companhias estão bem rigorosas. Teve casos de clientes que, mesmo com o check-in feito, chegaram, né, marcaram para chegar com uma antecedência de 1h30, por exemplo, no aeroporto, e aí acontece o quê? Né? Dá um atraso no trânsito, normalmente o embarque é por São Paulo, para quem é aqui do estado, dá um atraso no trânsito e a companhia aérea não aceita desculpas em relação a isso. Aí você chega lá, tá fechado o check-in, não embarca. Aí corre-se o risco de você não ter voo, se tiver, ter que pagar a diferença de preço, porque o atraso foi de vocês. Então a gente orienta, prefiro vocês lá, tem muitas opções de salas VIPs hoje no aeroporto, chegando com antecedência, despachando essa bagagem, estando lá para evitar problemas do embarque, tá? Uma coisa é a companhia aérea ter o atraso dela, outra coisa é você, né, se atrasar. Então, mesmo com o check-in feito, se programe para chegar com esses horários, tá? O procedimento hoje de aeroporto está um pouco mais demorado, o volume de pessoas viajando está grande, então a gente orienta isso, tá? Outra coisa importantíssima, atente-se a voos de madrugada. Se o seu voo está marcado para o dia 2, por exemplo, à 00h30, você tem que estar nesse aeroporto na noite do dia 1. Então, a gente sempre pede para vocês tomarem cuidado com isso, tá? Não olhem sempre a questão da data. Então, se o voo é na madrugada, sempre chegue antes, tá? Na noite do dia anterior. Então, se está marcado dia 2, por exemplo, no seu bilhete, chegue no dia 1 à noite no aeroporto. Beleza? Documentação necessária, tá? Então, a gente sabe que, por exemplo, para o caso do Mercosul, viagens nacionais, né, em Mercosul, você pode utilizar o RG. Esse RG, pelo menos tirado com 10 anos, tá bom? Por que isso? Porque muda muito a questão das fotos, principalmente crianças, tá? Quando for caso de criança, o ideal é até menos, tá bom? Eu vou dar um exemplo. Eu tenho, por exemplo, meu filho, quando nasceu, eu tirei desde que nasceu, na verdade, não fez nem um ano, eu tirei. Hoje está com 6, é completamente diferente a foto de 1 ano, né, para 6 anos. Então, é sempre aconselhável a estar atualizando. O passaporte, para a criança, vai sendo atualizado com mais frequência, porque ele começa com 1 ano, 2 anos, vai até 5 anos, aí depois, quando faz 18, vale 10 anos, tá bom? E no caso do adulto, óbvio, né, não muda tanto, mas a gente aconselha a fazer essa atualização. Porém, mesmo sendo aceito o RG para viagem ao Mercosul, nós orientamos a usar o passaporte, que é um documento muito mais seguro, tá, para vocês em termos de viagem. Então, ideal é ter o passaporte para viagem mesmo para o Mercosul. Mas, numa urgência, às vezes, não deu tempo de atualizar esse passaporte, você consegue, né, fazer o embarque com o RG, tá bom? Outra coisa, né, verificar as exigências aí de cada destino. Óbvio, se vocês têm dúvida em relação a isso, sempre a gente pede para confirmar com a gente, tá bom? E também em sites oficiais dos governos, porque isso sempre está mudando, tá certo? Para evitar problemas aí do embarque, o ideal isso é sempre ver com antecedência. Autorização para menores acompanhados, tá? Então, sempre temos que lembrar que menores acompanhados de 18 anos, para qualquer viagem internacional, tem que ter autorização. Ou ela expressa no passaporte, ou ela por meio de autorização assinada e reconhecido firma, tá bom? Aqui nós deixamos alguns links, tá bom, para vocês, para poder ter o acesso a essas autorizações para viagens internacionais, para crianças menores de 11 anos e viagens nacionais, de 12 a 15 e de 16 a 17, tá? Lembrando que também para viagens nacionais, criança a partir de 16 anos pode viajar sem nenhuma autorização. Porém, tem que tomar cuidado que às vezes o hotel vai pedir essa autorização, se ele não tiver acompanhado, né, dos pais. Então, tem que prestar atenção sempre nessa dica.
e sempre fazer em 2 vias, anexar foto, tudo certinho. Então, aqui é uma orientação importante, e aqui são links do próprio governo para orientar vocês, tá bom? Vistos consulares, tá? Importantíssimo, importantíssimo, vocês terem os vistos para os países e para sempre consultar se o país que você vai necessita de visto, tá bom? É muito comum hoje, por exemplo, ainda está vigente, né, que eu estou gravando esse vídeo, que ainda está vigente o visto para o México, tá bom? Pode ser que seja mudado isso, mas é um caso que muitas pessoas tiveram problema, porque o México começou a exigir visto, né, que não exigia, e aí a pessoa não estava com essa informação atualizada e sempre vinha solicitar para a gente. Óbvio que a gente, sabendo disso, a gente sempre perguntava, você tem visto, né, para os Estados Unidos, por exemplo, que é aceito para o México? Não, não tem. Então, muitas pessoas deixaram de comprar para o México e foram para outro destino porque não tinham visto. Mas quando faz a compra sozinho, muitas pessoas tiveram problema. Então, a gente sempre orienta, né, a consultarem isso. Lembrando que toda e qualquer documentação é de responsabilidade do passageiro. Tá? Óbvio que a gente sempre vai orientar e dar os caminhos. No caso do visto americano, a gente consegue dar o suporte via um despachante, mas isso é sempre de responsabilidade do passageiro, tá? Então, sempre importante ver isso com antecedência, porque tem destinos que a gente não consegue dar o suporte, que o passageiro tem que fazer sozinho, tá bom? Então, por isso que a gente sempre orienta a estar atento à questão do visto consular, tá certo? Vacinas, né, e cuidados de saúde. A gente também montou aqui algumas informações sobre essa questão. A vacina hoje de Covid, ninguém mais está pedindo, tá certo? E uma que é mais importante, que é a de febre amarela. Então, o que a gente aconselha também aos viajantes? Todo mundo já tomou vacina de febre amarela, e ela hoje é válida para a vida toda. Então, entre em contato com o setor de saúde da sua cidade, tá bom? Secretaria de Saúde, para fazer a carteirinha internacional. Já deixe isso pronto, tá? Deixe em anexo com o passaporte, é um documento, tá? Que é válido para o resto da vida toda. Então já deixe isso pronto, porque evita de você esquecer disso, né? Para uma viagem que realmente necessita da febre amarela. E como é uma coisa que todo mundo, né, vai ter que tomar, a hora que tomou vacina, já faz a carteirinha internacional. Então, teve um filho, tá? O meu moleque já tem, desde o que a gente fez a primeira viagem com ele. Então, assim, deixe sempre atualizado isso, que é o mais importante. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre cuidados necessários com a sua bagagem, tá? Sempre lembre de conferir se o seu bilhete tem o direito de bagagem despachada, tá bom? De 23 quilos. Algumas companhias até permitem 2 bagagens, como algum caso de algumas companhias do Emirados Árabes, tá certo? Outra coisa, bagagem de mão sempre vai ter inclusa, isso daqui, e a mochila ou bolsa sempre vai estar inclusa no seu bilhete. A única exceção é bagagens despachadas, que hoje você tem a possibilidade de comprar com ou sem bagagem despachada, tá bom? E tome cuidado com alguns trechos, né? Às vezes faz alguma low cost. Low cost são aquelas companhias menores que fazem alguns trechos específicos, principalmente na Europa e Estados Unidos, que às vezes é só 10 quilos. Então, acontece o caso aqui do cliente, tá? Ele comprar um bilhete, por exemplo, de executiva, que tem 2 bagagens, mas no trecho interno ele vai fazer com uma low cost. E aí ele só tem uma bagagem. É um problema? Não que seja um problema, mas vai lembrar que vai ter que pagar a bagagem extra depois lá, tá? Esse excesso de bagagem. Então, sempre presta atenção também em relação a isso, tá? E a gente sempre fala o seguinte, em relação a danos à sua bagagem no aeroporto, não saia do aeroporto sem fazer essa reclamação com a companhia aérea. Por quê? Porque se você sair, eles vão simplesmente responder para vocês. Não sei se quebrou aqui ou se você quebrou lá fora, tá? É desse jeito. Então, eu acabo sendo assim meio direto porque a gente vê muito isso e é dessa forma que eles tratam. Então, assim, deu qualquer problema, reclamação formal no aeroporto, vai gerar um documento para vocês. Com esse documento é que a gente consegue, né, cobrar a companhia aérea via saque e também, às vezes, pedir um suporte para o seguro viagem, caso ele tenha cobertura para bagagem despachada, tá certo? E assim, né, eu estou passando aqui por cima algumas informações, mas o ideal é vocês lerem, tá bom? Etapa por etapa aqui para vocês terem informado. A gente montou um material bem completo, que é justamente para orientar vocês. Aqui, ó, lembrando vocês, atrasos pessoais, tá? Eu comentei de chegar com antecedência no aeroporto. Qualquer atraso pessoal, é vocês que vão ser responsáveis por qualquer custo que tiver na remarcação, tá certo? E as companhias tendem a travar. Já tivemos casos de clientes que não prestaram atenção na questão do aeroporto, e era Guarulhos, né? Era Congonhas, foi para Guarulhos, era Guarulhos, foi para Congonhas, e aí com isso a companhia aérea, você tem que contar, na verdade, nesse caso, com a boa ação da companhia aérea, entendeu?
Se tiver um funcionário lá que, né, que consiga resolver para você, beleza. Mas a maioria das vezes eles não querem e não tem tempo para resolver. Então, eles vão falar para vocês começam a ligarem com a gente vai ligar, eles simplesmente vão falar, olha, para mudar esse bilhete custa tanto. Então, tomem cuidado com a questão dos atrasos, perfeito? Atrasos por parte da companhia aérea. Então, aqui a gente fez um resumo, tem leis aqui da ANAC em relação, né, como proceder. Então, a partir de 1 hora, você tem que comunicar ao cliente, depois de 2 horas, tem que oferecer alimentação para vocês. E aqui, o que a gente gosta que vocês saibam, por quê? É muito comum o cliente ligar para a gente, que a gente vai orientando em cima da lei. Tá? Então, sempre, né, se eles não pagarem alimentação, guardar recibo para a gente poder depois tentar fazer uma cobrança, tá? E aí essa cobrança é direto para a companhia aérea, pode ser via Procon, pode ser via judicial, aí vai do perfil que vocês definirem, tá? E aqui tem algumas explicações em relação às regras, né? E o que vocês têm direito, e tem até uma cartilha da ANAC aqui, que foi criada para orientar um pouquinho melhor sobre isso. Traslados, a gente sempre orienta a pegar empresas, tá? Que são credenciadas, parceiras dos nossos fornecedores, para evitar qualquer problema. Porque se der atrasou, não compareceu, como acontece muito na Europa, a gente tem o respaldo de ter um reembolso, né? E poder orientar vocês. Então, sempre tomar cuidado com essa questão. E se for usar táxi, sempre táxis oficiais, ou hoje, né? Aplicativos que você tem aí de transportes, mas sempre de maneiras oficiais. Nunca, né? Aquele cara que te ofereceu um serviço na praia, aquele cara que falou, olha, eu estou aqui no aeroporto, mas ó, meu carro está lá no estacionamento. Como assim está no estacionamento? Né? Você teria que estar aqui na frente do aeroporto, se você é uma empresa credenciada, tá? Então, a gente sempre orienta em relação a isso. Hotéis, como agir nos imprevistos. É muito comum ter imprevistos em hotéis. Chegou, não está liberado o quarto, colocou no quarto errado, ou, por exemplo, não achou sua reserva. Não se assuste, né? São vários sistemas comunicando. Às vezes é um erro de comunicação no sistema, às vezes foi um nome que subiu, mas não subiu com o nome completo, por exemplo, no sistema, e aí ele vai pegar seu último nome e não está batendo com o nome que está lá. Às vezes a pessoa tem 2 sobrenomes e o sistema não aceitou aquele nome grande, e aí não subiu o nome todo. Então a gente sempre orienta. Óbvio, na dúvida, liga para a gente, que a gente vai ligar para o nosso fornecedor para poder entrar em contato com o hotel. Tá bom? A gente está explicando aqui como agir, tá? Em relação a essas questões de hotéis. Aluguel de carro, tá? Importante, não é aceita CNH digital, tá bom? Ela só é aceita no Brasil e mesmo assim a gente pede para ter a CNH física, porque às vezes vai ter um atendente lá na hora de liberação do carro que ele não vai saber a regra direito e ele vai travar a sua retirada. E aí vai dar dor de cabeça, tá? Alguns países exigem o PID, que é aquela permissão internacional, porém a carteira nova já consta, né, em 3 idiomas, tá bom? E ela já seria válida como PID, e até que a gente criou a lista de países que são, né, que fazem parte da Convenção de Viena, que aceitam essa carteira do Detran. Então isso é lei, apesar de alguns lugares a gente não saber, né, não ter essa informação, mas isso é lei, tá? Então tá aqui. Então a gente sempre lembra, CNH física e um cartão de crédito no nome do condutor para fazer aquele calção. O que é esse calção? É caso você tome uma multa, devolva o tanque sem combustível e aí não tinha na franquia sua o tanque grátis, aí você tem que pagar pelo tanque, tá bom? Teve alguma avaria no carro e aí sua contratação era com franquia, ele vai cobrar, vai descontar a franquia dessa calção que você fez. Então tem que ter um cartão de crédito, CNH, se for uma viagem internacional, CNH e o passaporte, tá? E o PID ou essa carteira nova, tá? Em alguns lugares que vão ser exigidos, perfeito? Então, aqui são algumas informações. Também, né, cuidado com cobranças indevidas e também pressão para trocar de carro. Existe muito isso, a gente está tendo muitos casos, a gente está orientando muito nossos clientes em relação a isso. Você contratou um carro, chega lá o atendente, porque ele não ganha com a venda que nós fizemos aqui. Aí lá ele quer vender seguro para você, quer vender algo extra para você. Aí ele vai fazer o quê? Aconteceu o caso do cliente de ir lá falar assim, ó, olha, esse carro não vai dar para levar suas bagagens. Tá? E a pessoa não chegou nem a ver o carro, para ver se medir essas bagagens ia dar ou não. Por quê? Porque, por lei, essas bagagens têm que estar no porta-mala, não podem estar em cima do banco. Mas aí, vai de você, cliente, decidir se quer correr o risco ou não. Óbvio que o ideal é sempre estar, né, dentro da lei e você com as bagagens no porta-mala. Então, a gente sempre vai orientar vocês a também fecharem um carro que caiba para vocês. Porém, né, às vezes tem cliente que prefere pegar um carro menor, mesmo sabendo que não vai caber. Ok, fica à vontade, a gente orientou, o cliente contrata o que ele quiser, tá bom? Só que aí chega lá, às vezes, ficam forçando vocês. E depois que vocês aceitaram e cobrou, não tem o que fazer. Tá? É a mesma coisa
dos extras. Às vezes ele vai ofertar para você um seguro extra, né? Alguma cobertura extra para você lá. E se você aceitar, não adianta depois a gente reclamar com a operadora, porque eles vão mandar o contrato assinado por vocês. Então, o que a gente sempre orienta? Nós sempre alugamos carros com todas as coberturas. Então, se porventura, quando você for pegar o carro, aonde está escrito lá em inglês, tá? Your estimate total charge, que é o total, né, de taxas estimadas que vão ser cobradas no seu cartão. Se tiver alguma coisa ali marcada, tipo 50 euros, 50 dólares, vai ser cobrado. Tem que estar zerado. Se não tiver zerado, é algo que você contratou. Pode ser que você tenha contratado o esquema, por exemplo, do SunPass lá na Califórnia, na Flórida, por exemplo, contratou uma cadeirinha de criança, quis contratar um upgrade de carro, não tem problema nenhum, desde que você esteja ciente do valor e estejam batendo os valores. Então, sempre olhe. Se não tiver zerado, é alguma coisa essa que foi colocada, e se você assinar, vai vir a cobrança. Como que você faz com isso? Às vezes é um pouquinho chato, mas se você percebe que existe, né, um impasse ali na retirada do carro, ligue para a gente vai ligar para o nosso fornecedor, que vai falar para o cliente, falar para ele, falar, não, cara, o cliente contratou esse serviço, ele quer esse carro, acabou, tá bom? Então a gente sempre vai forçar eles a cumprirem o que foi contratado. Mas na hora lá, tá cansado, você quer pegar o carro rápido, acaba assinando e não presta atenção no que está assinando, tá bom? Passeios. Contratar de empresas conhecidas e credenciadas. Vou dar um exemplo de caso aqui na agência, eu falo para todo cliente. Temos uma empresa no Nordeste, que é a Lucas Receptivos, que é a que presta maior número de serviços lá no Nordeste, tá bom? E teve casos de clientes que contrataram eles. Infelizmente, houve fatalidade durante o passeio. Um dos clientes foi em alto mar, acabou se afogando. E aí a empresa Luke cobriu todos os custos, tá bom? Do que aconteceu. É uma coisa que pode acontecer, infelizmente. Por sorte, os clientes contrataram a empresa que a gente sempre orienta, foi uma fatalidade, e com isso eles tiveram todo o suporte, tá? Para suportar em termos financeiro e também psicológico lá durante toda a burocrático que teve, né? Também lá no dia para resolver os problemas, tá certo? Se você contrata do senhorzinho que ofertou da praia, de uma pessoa que não tem, que não é credenciada, você não vai ter esse suporte, você vai estar sozinho. E isso é complicado. Então, óbvio que estamos viajando, sempre pensando em aproveitar a viagem, mas nunca podemos esquecer, tá, de estar resguardado com partes legais e com segurança, tá bom? Dinheiro em relação ao que levar, a gente fez aqui também. Um destaque, hoje tem muitas contas internacionais que te ajudam muito no dia a dia, a gente fez aqui uma seleção de algumas, mas óbvio, fica a cargo de vocês escolherem qual é a melhor, tá bom? Eu abri contas em todas para entender um pouquinho como que funciona, então posso orientar vocês aqui, mas é a cargo de vocês definir o que é melhor, tá? Mas tem aqui falando um pouquinho sobre custo diário, custo mínimo, tá? Por dia. Nossa, Rafa, 100 dólares por dia por pessoa? Porque você tem que estar programado, né, a não faltar dinheiro. Conseguiu se programar e sobrou? Ótimo, tá bom? Mas o custo do dia a dia, nós temos que pensar sempre no almoço bem feito, no café, numa janta bem feita, num sorvete, numa água, algo que você foi, né, quis fazer a mais, lembrando que você está a turismo, está passeando, quer aproveitar, tá bom? Então a gente sempre tira aqui pela média do que quando eu faço as viagens aqui e dos nossos clientes também, tá bom? Importância do seguro viagem, tá? Que é um complemento daquilo que eu falei de contratação de uma empresa credenciada para os seus passeios. O seguro, além, tá, do todo o suporte médico lá, ou, né, de imprevistos, né, de imprevistos que possam acontecer, tá certo? Vocês também têm uma cobertura antes da sua viagem, que é a cobertura de cancelamento de viagens. Tá? Às vezes você tem ali algum problema de saúde seu ou de algum parente próximo que você não pôde viajar, e aí já está com multas, né? A cobertura do seguro cobre essas multas. E aí tem seguro que cobre $1.000, tem seguro que cobre $3.000, tem seguro que permite a gente colocar até $10.000 de cobertura. Então, acho que a gente sempre orienta o quê? Você ver quanto que está custando a sua viagem total em dólar e seu seguro ter a cobertura total em dólar, né, que você contratou. Porque se porventura vier um imprevisto, você tiver um cancelamento muito próximo da viagem e você tomar 100% de multa, você tem um seguro que cubra isso, tá bom? Óbvio que mais orientações em relação a isso, dúvidas, sempre contate a gente, perfeito? Problemas que você pode ter
né, de usar o seguro viagem do cartão, a gente tem essa orientação, a gente tem um material exclusivo sobre seguro viagem apenas, a gente manda para todos os nossos clientes, tá bom? Que aí fica a cargo de vocês. Eu tenho do seguro de cartão, não uso, e lá nesse material eu explico por que eu não uso, tá bom? Então, criei justamente para explicar para vocês as diferenças, e aí, óbvio, que é a cargo de vocês definirem se é válido usar o do cartão ou se é válido contratar um seguro viagem, tá bom? Vantagem do seguro viagem ofertado aqui pelas agências. Então, a gente fez aqui alguns pontos importantes para vocês, tá bom? Aqui, ó, seguro viagem, sua carta na banca quando previsto, é o nosso material sobre seguro. Então, é só clicar em cima aqui, que já vai abrir o link para vocês. Segurança, né? Questão de preocupação, de sempre estar atento em viagens, tanto no Brasil como fora do Brasil. Lembrando que, infelizmente, os oportunistas sabem quem são os viajantes, então às vezes vai estar desprevenido. Já tivemos casos de clientes assaltados dentro de um hard rock, para você ter uma noção, que é um local que você entra, você se sente seguro, e teve esse problema no Chile. Então, e também como tivemos clientes que perceberam que podiam ter sido assaltados numa praça. Isso, né, em vários lugares, porque às vezes você está desatento, fazendo uma foto, tá bom? E, infelizmente, tem oportunista. É muito comum a gente, agora tivemos casos recentemente no verão europeu, aquelas pessoas que roubam as carteiras, então assim, é muito comum. Então, sempre atento com a sua segurança, perfeito? E aqui o nosso contato de suporte durante a viagem. Esse é o nosso WhatsApp, esse é o meu telefone pessoal, que sou eu que dou suporte durante as viagens. Então, grave seu celular e qualquer dúvida, sempre contate a nossa equipe, tá bom?